Olá, está começando o terceiro episódio do programa Prescritores, onde trazemos casos clínicos na medicina humana e veterinária com o uso do canabidiol. Eu sou Eduardo Carmona, da empresa Viva CBD Brasil, e sempre comigo neste programa a médica nutróloga e prescritora canábica, doutora Flávia Ode. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, e você, Eduardo? Joia, nosso terceiro programa. Excelente, e hoje eu estou muito curiosa porque quero saber mais sobre o uso do canabidiol para os nossos pets. Joia. O podcast de hoje é dedicado aos pets, nossos animaizinhos de estimação. O programa Prescritores é uma produção da Viva CBD Brasil, com patrocínio da clínica Nova Forma e da marca de óleo CBD Canalab. Sigam as redes sociais da canalab.brasil. Conosco hoje, dois convidados de garbo e elegância. Dr. Eric, cirurgião veterinário há 18 anos, prescritor e especialista em tratamento com medicamentos à base de canabidiol. Proprietário da rede de clínicas veterinárias Sociedade Animal em Taubaté, São Paulo, e apresentador do quadro Momento Pet na Band de São Paulo. E também sócio da Viva CBD Brasil. Dr. Eric, seja bem-vindo. Muito prazer a todos aí. Muito obrigado aí pelo convite. Estou passando rápido aqui por Curitiba e aproveitamos esse momento aí para a gente bater esse papo gostoso aqui e falar sobre a magia, né, que é esse mundo canábico na vida tanto do ser humano quanto do pet. Joia. E o nosso segundo convidado, Paulo Conagli, uma personalidade, uma celebridade aqui do mundo animal. Se eu falar o currículo dele inteiro, a gente vai ficar até altas horas da noite aqui. Mas um breve resumo, o Paulo é bacharel em engenharia florestal. Ele trabalha há 25 anos no ativismo da causa animal, voluntário de inúmeras ONGs de proteção animal em todo o Paraná e apoiador das protetoras independentes. Foi diretor da rede de monitoramento e proteção animal da Prefeitura de Curitiba, coordenador das organizações de proteção animal do Paraná, desenvolveu o plano de governo do Ratinho Júnior, nosso governador, para a causa animal em 2018 e é colaborador do jornal Tribuna do Paraná, na coluna Amigo Fiel. É isso, Paulo? É isso aí, Carmona. Agradeço muito o convite, estar aqui hoje. É um assunto que muito nos interessa, né? Nós temos vários grupos de organizações e temos outros grupos relacionados à causa animal, que temos vários veterinários, professores universitários. Eu acho que é um assunto de extremo interesse. Exato. Maravilha. Então, doutor Eric, quando o doutor teve o contato com o óleo CBD, o canabidiol, e quando começou a prescrever para os seus pets? Tudo bom? Prazer a todos aí. Muito obrigado a todos que estão aí nos vendo. Eu estava batendo um papo aqui com o Paulo agora, a gente estava se conhecendo e falando um pouquinho cada um sobre a sua vida, e a gente até tocou um pouco sobre esse assunto. Eu comecei a prescrever cannabis tem aproximadamente uns 5 anos. Hoje eu tenho em torno de 80 pacientes em uso do óleo. Eu inicialmente comecei na minha clínica com os meus pacientes. Eu sou cirurgião ortopedista, então pacientes com dor, pacientes, às vezes, eu sou cirurgião geral também, então alguns pacientes às vezes que chegavam pra gente com umas neoplasias, alguns sarcomas, a doutora sabe que é bem difícil de se tratar cirurgicamente, e em regiões de face, às vezes em fígado tomado, e complicava a cirurgia, e eu comecei a buscar alternativas para que esses pacientes tivessem em si uma qualidade de vida. Foi aí que eu entrei nesse mundo da cannabis. Eu tenho alguns amigos que já são prescritores há anos, mas a gente nunca tinha aprofundado o papo sobre isso. E hoje em dia, assim, é surreal. Se a gente parar para falar sobre todos os casos aqui, a gente vai ficar dias falando, porque a alegria dos animais e dos tutores é indescritível. O que a gente consegue proporcionar. Eu falo que a gente não vende um tratamento, a gente vende qualidade de vida. É ilusão a gente falar que, não, toma esse remédio que seu animal vai curar. Não é isso. Cannabis é exatamente isso, é qualidade de vida. É o paciente ter um conforto e tudo mais. Então, eu estou nesse mercado aí há 5 para 6 anos e
Acho que ao longo disso já foram mais de 300 e tantos animais. E agora eu comecei a atender também alguns pacientes fora. Atendi um paciente agora do Paraná, acho que uns 2 ou 3 aqui do Paraná, né? Que nos procuraram. Enfim, a gente tem atendido alguns animais aí pelo Brasil agora e espero que a comunidade veterinária cada vez fique mais forte, como está na medicina humana hoje, né? A comunidade médica hoje, ela é muito unida nessa causa e a gente espera que a comunidade veterinária também fique muito unida, porque isso é muito importante. Eu acho que é um crescimento muito grande para a profissão e um benefício imensurável para os animais. Doutora Flávia, o que o Eric falou, eu acho que também corresponde ao teu dia a dia. É trazer qualidade de vida, independente de ser para o pet, um animalzinho, ou para os humanos. Eu não tenho dúvida. O que você falou de promover a qualidade de vida é o que a gente precisa. Porque, claro que existem algumas questões pontuais que podem ser resolvidas e até curadas, né? Mas, muitas vezes, se você proporcionar qualidade de vida, é o que você falou. Eu tenho pacientes terminais, né? Pacientes que têm doenças irreversíveis, como sequelas de AVC, mas que melhora a qualidade de vida, a interatividade, o apetite, o relacionamento, né? E a longevidade com qualidade. Com qualidade, eu acho que isso é o principal. Pacientes que a gente pega, assim, às vezes que chegaram para mim, pacientes, a gente sabe que na medicina humana não tem, mas na medicina veterinária é muito comum o paciente chegar para eutanásia, né? Na clínica veterinária e falar assim, não, vamos tentar? Nossa, você tá disposto? Isso é incrível, né? E a gente tem paciente que está há 2 anos tratando e não teria mais solução, né? Exato. É muito bacana. Então, isso é muito legal. E o que você falou também, eu acho muito interessante isso que você falou, né? De tantos pacientes que você já teve e que tiveram bom resultado, porque apesar de, às vezes, eu vejo pacientes, mas quais são os estudos clínicos? Nós temos muitos estudos clínicos disponíveis, mas eu acho que para o profissional médico não tem preço o resultado clínico que você tem. A experiência no dia a dia, o que o paciente fala para você, o relato dele no dia a dia que eu tenho. Olha, eu estou usando há tanto tempo, estou com uma melhora excelente. A semana passada mesmo, um paciente que tem a esposa que teve um AVC, de novo, ele está usando há 3 meses, falou, olha, quero te dizer que ela está fazendo a fisioterapia muito melhor, que ela está se conectando muito melhor, que ela está com mais apetite, que o sono dela está melhor, que ela ganhou peso, que ela está verbalizando melhor. Ou seja, ela vai ficar com a sequela, infelizmente, mas ela tem uma interatividade e uma felicidade maior. Nossa. E isso, essa experiência clínica, eu posso dizer que é tão ou mais valiosa do que todos os estudos clínicos, né? Porque o teu dia a dia, a tua resposta não é uma coincidência. Sim. Esse paciente, como você falou, está usando há 2, 3, 5 anos, 8 anos, tratamentos que não são, que não dão um resultado efetivo e de repente você começa, não, foi uma coincidência. Não foi, né? O resultado é indiscutível, é indiscutível. Né? E já se estuda essa terapia, é milenar, né? É milenar, exatamente. Sabe. Então não tem o que discutir sobre isso. Não. Agora o relato pessoal de quem muito prescreve, valioso. De quem trabalha, é muito valioso. E isso não tem preço pra gente. Como você falou, você deixa o paciente feliz, no teu caso o tutor, mas a gente tem uma felicidade muito grande de estar ajudando, auxiliando efetivamente, né? Sim. É bem engraçado. Eu tenho um cachorrinho que eu trato de dor crônica. Ele tem espondiloartrose e não tem como operar, enfim. E a tutora tem fibromialgia. E aí o animal começou a tratar e ela falou assim, cara, surreal. Meu animal tá muito bem. Vou tomar também. Quero tomar também. Quero tomar também. E aí ela procurou um colega médico e prescreveu. E ela falou assim, meu marido tá tomando, a minha filha tá tomando, tá a família inteira tomando agora. É impressionante. Todo mundo aproveitando do benefício. Porque é o que eu falo, às vezes a pessoa tem um problema simplesmente de sono. Exato. E que tá uma repercussão em toda a saúde dela. Muito. É uma cascata de eventos, Exato. né? Eu falo que desde que eu comecei a trabalhar com medicina canábica, eu faço nutrologia, né? Então eu trabalho muito com medicina de estilo de vida saudável. Exato. E sempre com algumas restrições em os pacientes usarem tantos remédios controlados, tantos tarja preta, tantos remédios para emagrecer, tantas coisas assim. Sim. E hoje é impressionante, porque todo paciente que eu olho, eu penso, vai bem um óleo de cannabis. Porque ele equilibra o organismo como um todo. Então, eu falo assim, todo mundo precisaria, seja para prevenir, para melhorar a qualidade de vida, para retirar medicamentos controlados. É muito fantástico isso, né? Eu converso com meus clientes e assim, é homeostasia. Exato. Entender o que é homeostasia, é um ciclo. É o equilíbio. A partir do momento que algo está atrapalhando esse círculo de completar,
Perfeito. A partir do momento que você começa a pôr isso para funcionar, acabou. Eu sempre falo isso. Não importa se tem câncer, não importa se tem uma doença terminal. Você colocou ele para funcionar, a qualidade de vida vai ser surreal. O círculo sai do vicioso para o virtuoso. E você tem que começar Exato. por um elo ali. Sim, E daí ele vai desencadeando só movimentos Exato. positivos a partir disso. E, Né? e o sistema endocannabinoide é exatamente isso, Exato. né? Legal. É um regulador de corpo todo, né? Perfeito, Eu muito acho que eu vou bom. marcar uma consulta, porque eu gostei dessa história do sono. Olha aí, ó. Em vez de você tomar Zolpidem, remédio que você tem amnésia, que Isso. depois, né? Não, Quetiapina e tal. É muito gostei da ideia, interessante. não sabia Sim. a respeito do sono. Eu Paulo, desconhecia. você, dentro desse universo da proteção animal, você já vem escutando tutores Já. sobre a medicina canábica? Isso. Eu acho que de um ano para cá e pouco, quando a gente conversou a primeira vez, eu comecei nos grupos e conversando com os veterinários, com os professores universitários a esse respeito. Eu vi que houve assim, um interesse bacana das pessoas a esse respeito. Porque, vou dar um exemplo. A organização que eu sou voluntário aqui em Curitiba tem sob a sua responsabilidade 1.200 animais, né? Evidentemente que existem, se eles já estão abrigados, é porque, na sua maioria, já não são o que a gente chama de adotáveis, né? Porque são animais, às vezes, muito idosos, são animais com alguns outros problemas. A questão, inclusive, dos caramelos grandões, que não, né? Tipo assim, são difíceis de doar e tal. Você sabe como é que isso funciona. E tem alguns que a gente sente que tem esse problema, doença crônica, dores crônicas e tal. E aí eu comecei a conversar com você, ouvindo agora o doutor, a gente vê que é uma questão muito importante. Mas uma coisa que eu senti, e claro, isso é o dia a dia de vocês devem saber muito melhor do que eu, que existe ainda uma certa Resistência, né? resistência das Sim. pessoas. E preconceito, né? Preconceito mesmo. As pessoas, quando você fala disso, eu Né, pessoal? eu falei há pouco Eles acham que o cachorro vai fumar, né? Isso. Mas eu falei, até saindo, entrando na questão humana, esses Na humana tempos também. atrás eu conversei com uma pessoa muito próxima. Não, mas como assim? Maconha? Maconha. Eu falei, não, é outra história, porque uma pessoa da família precisava, estava com problema e tal. Não senti que não houve assim uma adesão. uma né? adesão justamente porque existe esse problema. Existe essa barreira Você tá cultural, existe, né? existe. Na É bem questão forte. dos animais, eu senti assim, eu conversei com muitos professores, eu senti que alguns tiveram um interesse muito grande, mas senti que de alguns assim uma resistência. Ou até uma interessante. coisa que não dá credibilidade. Isso é besteira, Isso, né? uma coisa assim. muito. Modismo, assim. Eu acho que isso tudo, hoje se fala muito mais do que se Sim. falava há pouco tempo atrás, mas uma coisa que eu acho assim, cada vez mais na questão dos animais, tem que reunir, encontrar os profissionais, tem que os professores, porque eles é que vão dar esse encaminhamento. Exato. Nós temos, por exemplo, uma das boas conversas que eu tive foi com uma professora da Universidade Federal, que a área dela é bem-estar animal. Sim. Né? Nós tivemos uma conversa bem interessante a esse respeito, porque tem a ver com bem-estar animal. Né? Engraçado Total. que na faculdade a gente quase não vê matéria sobre bem-estar animal. Aqui Agora estão se colocando mais, mas Isso. quando eu fiz a faculdade em 2001, isso não fazia parte da... É que hoje a gente vive um momento em que a causa animal hoje ela move multidões. Tem uma força bem maior, né? Mudou. Eu sempre Há 20 converso anos com os- atrás era um pouco Eu diferente. sempre converso com os veterinários que trabalham na nossa equipe que o cenário pet em 2005, 2006, quando eu me formei, e agora é surreal a diferença. Antigamente, eu falo antigamente há 15 anos atrás, Há mas pouco tempo. há pouco tempo atrás, o cão era o animal do quintal. E agora o cão é o animal que come na mesa. É da família. Exato. Dorme na então, mesma assim, cama. são os casais hoje, eles estão vivendo mais em apartamento. Isso. Então, os pets são menores. Você vê que na grande rotina da clínica, também você deve ver na sua realidade, que os animais de grande porte, eles são mais difíceis para Sim. serem Adotar. adotados. Por quê? Porque o pessoal hoje tem cada vez menos espaço. Então, os pets são Isso. menores e a consciência do pessoal mudou muito com relação ao animal. Mudou. Hoje o pessoal está preocupado com plano de saúde. Ração. Hoje o pessoal gasta 20 mil reais numa cirurgia. Gasta. Quando eu comecei a trabalhar em 2005, nossa, gastar R$1.000 era uma coisa surreal. Era coisa para rico. Você veja, Curitiba até 2005, 2005 foi o ano que cessou o extermínio.
Que até, você veja, são 18 anos. Até 2005, os animais eram eutanasiados. Eu já vi isso acontecer muito no Rio de Janeiro. Você veja, eram 15 mil animais por ano que eram eutanasiados. Animais de rua, toda aquela situação terrível. E era que a gente horroroso. sabe. Era horroroso. Era. Inclusive alguns... Não era nem eutanásia química. Não dá nem para contar que Exato. é Muito terrível. forte, né? Alguns servidores ficaram com traumas profundos que trabalhavam nesse setor, né? Então, você veja, são 18 anos onde a mudança existiu. Num primeiro momento, existe uma resistência, mas aí... é cultural, né? Cultura... é sempre essa. Sim. Vamos manter porque é cultural. Mas tô Nem falando, a tudo que é barreira cultural. maior é a Isso. cultural. Porque Isso. você romper essa barreira, isso incomoda, né? E achar que não tem mais nada a aprender, né? Isso, Foi assim, não, eu aprendi tudo, Sempre tenho quando vem algo experiência. novo, incomoda muita gente. Isso, exatamente. E não é por falta de conhecimento. não, e assim, de acesso a Não, todos não. os estudos super embasados que tem. Sim. Então é uma coisa muito mental mesmo, dizer, isso é besteira, mas nem se preocupa em ler. Exato. Né? Eu também, tanto quanto os veterinários, também, agora você está fazendo apologia da maconha? Falei, gente, não tem absolutamente nada a ver. Quando fala que você tá prescrevendo, fala assim, vai chegar escutando Maconha em Bob gotas, Marley. maconha em gotas, que legal. Exato. Tanto que eu tenho pessoas que vão se consultar comigo Procurando que, isso. procurando isso. Mas Mas escuta, eu tomei. Primeiro ela tem dor quando ela fala, mas depois ela assim, mas não deu nenhum barato igual o cigarro. Eu falei, mas você não tá fumando o cigarro em gotas. Exato. Eu posso colocar no vape? no vape? Eu falei, não. Exato. Então ainda tem essa barreira. No lógico. primeiro programa a gente falou. Sim. Diferenciou a gente sabe bem tem o que a parte é. recreativa que eles estão Claro. evoluindo bastante Então. também nessa causa, mas o nosso foco, né, É totalmente outro, né? medicinal, É, gente, exato. não vamos confundir. Eu acho assim, eu acho que na questão dos animais, eu acho que só tende a crescer, porque isso que a gente comentou agora. Então, paga 20 mil reais numa cirurgia, enfim, são várias questões envolvidas. Exato. A ração já não é qualquer ração. Até pouco Agora tempo tá atrás voltando dava pro animal polenta, verde, né? Você viu? Isso. Estão acabando com a ração agora. Fazendo de novo. Tem os nutricionistas agora Isso. para Até pet. nutricionista. E eu né? tenho uma boa amiga que ela é medicina, ela se Sim. especializou em alimentação para os pets. Exato. O que ela faz, inclusive, eu até comprei um livro de receitas dela, impressionante. Que legal. Dá para você comer junto com eles. Se você Sim. quiser. Serve na Exato, mesa né? junto. Então, assim, hoje tudo existe uma preocupação, né? Da ração. Se o cachorro não gosta, você pode ir lá e devolver, a empresa te devolve. Então, existe uma série de questões. E, assim, quando a gente fala de causa animal, o bem-estar ele tem que estar em primeiro lugar sempre. É o foco. É o foco. Sempre é. Né? E o bem-estar são várias questões. Desde fazer a castração, aquilo que a gente estava conversando, você dar condições de um bom lugar para ele, enfim. Aquela história, se for para você deixar um animal preso numa corrente, é melhor você comprar uma bicicleta, que daí fica mais fácil, né? Antigamente ele ficava preso na corrente no quintal, hoje em dia ele fica preso no apartamento sozinho. Pode ser, no apartamento, mas aí ele fica lá, tô falando, tranquilinho. tadinho. Tadinho, dá Mas pena. mudou Mas esse perfil. mudou. Então mudou, eu acho que sim. cada vez mais os tutores vão procurar alternativas Exato. que possam resolver. Para fazer com que aquele ambiente dele seja cada vez Isso. mais favorável e cada vez ele tenha mais bem-estar. Isso, Pegando até exatamente. esse Esse é o gancho, os pets estão começando a ficar confinados dentro de pequenos espaços, apartamentos. Isso é um grande problema que a gente anda enfrentando. O CBD pode Ajuda ajudar na muito questão no de controle da ansiedade, ansiedade, né? estresse. de estresse. Muito. Na clínica, Tem umas dermatites psicogênicas, Que eu não sei são se muito- ser humano também tem. Também tem, Por estresse, tem. que o animal tira o pelo do corpo inteiro. E eu tenho paciente que hoje E toma é intratável CBD. às vezes, né? Sim. Porque eu tenho uma amiga que tem um petzinho que tá assim. Toma fluoxetina, Ó, toma ele tá tomando um vários- monte de coisa exato. e nada tá resolvendo. E de noite ele tira sanguinho do Exato. corpo E dele, Uma assim, época eu né? já dei fluoxetina para 3 cães que eu tinha. Por causa disso. Dermatite psicogênica. E assim, isso é fato, isso é realidade. Isso acontece muito. E o CBD ajuda pra caramba. você quais vê? os casos que os tutores mais procuram para a aplicação do CBD? Olha, hoje, eu não sei se também, por eu ser ortopedista, isso acaba atraindo com relação à dor. Porque assim, o que está acontecendo muito hoje? Que a gente fala, eu explico muito isso para os tutores. Os animais hoje eles estão vivendo muito dentro de casa. E a maioria das casas hoje é porcelanato ou é um piso bem liso, semelhante a ele. E os animais escorregam o dia inteiro. Eu falo que é a mesma coisa a gente correr de meia o dia inteiro dentro de casa. Você imagina uma pessoa de 70 anos correndo de meia dentro de casa. Vai se machucar. Então, assim, ele lesiona ligamento, ele lesiona musculatura, lesiona a parte óssea. Então, assim, a maioria dos meus pacientes hoje são pacientes de neoplasia,
são pacientes de dor crônica e são pacientes de ansiedade e estresse. Essa é a grande procura no meu cenário. Tá. Às vezes pode ser um colega que esteja nos escutando, que fala, não, o meu é felino e estresse. Então, assim, essa é a minha realidade Tem hoje. bastante caso de epilepsia. Muito, muito. Eu tenho colegas... Eu devo ter hoje uns 8, 10 pacientes que tomavam... Tem umas terapias... É porque assim, isso é mais com a galera da neuro, né? Mas chegava paciente com a gente tomando 4 remédios. Gardenal, Tegretol. Brometo, gabapentina, enfim. E aí, eu tenho paciente hoje que está tomando Gardenal uma vez ao dia só. E tomava 4 medicamentos. A gabapentina é muito forte. E ela dá... Brometo forte pra caramba. Então, aí dá 1000 efeitos tudo. Colaterais, né? Porque resolve a epilepsia e dá 1000 efeitos. Né? A gente tem pacientes que a gente vê muito na linha humana. Eu acredito que isso tenha muito, né? Que hoje está na moda, os pacientes viciados em opioide, né? Sim. Mas a gente tem na linha veterinária os pacientes que chegavam pra gente tomando morfina e tramal. Nossa. A rodo, assim, descontrolado. E na medicina veterinária, se tem acesso muito fácil a esse tipo de droga. Como tem a ketamina, que é uma droga muito perigosa, e na veterinária você compra numa casa de ração um frasco de ketamina. E os pacientes... Como acontece no ser humano, a gente chega na farmácia e fala, cara, tô com dor de cabeça, toma esse remédio. Acontece na medicina veterinária também. E o tutor não quer que o tutor não quer gastar. Então, agora eles estão controlando mais os opioides. O Tramal agora tá difícil de comprar, mas até 6 meses atrás, você entrava nas grandes redes, você comprava Tramal... Fácil, tranquilo, né? 40, 50 miligramas, tranquilo. E qual a diferença do canabidiol para esses medicamentos chamados alopáticos que a gente encontra na farmácia? Desse exemplo, né, que a gente está dando, dos anti-inflamatórios, enfim. A gente tem eu não sei se a doutora vai concordar, mas isso a gente vê na veterinária muito. A gente se compara o poder de analgesia dele com o fentanil, por exemplo. Sim. A gente tem usado, eu tenho um amigo anestesista, o Dr. Fernando Marque, ele é professor da Unital, da Faculdade de Medicina Veterinária lá, em Taubaté, e ele trabalha, ele gosta bastante, a gente até vai fazer um trabalho junto agora, e ele tem usado de medicamento pré-anestésico, de NPA, nos pacientes de anestesia. E praticamente sem efeito, né? Tirando colateral. Os opioides. Muito legal. E assim, controlando, aprendendo, porque assim, ele tem que aprender a trabalhar com esse medicamento. Porque a gente sabe que a dose dele, ele flutua no paciente, igual acontece com o Gardenal. O Gardenal, a gente tem uma dose de 2 a 10 miligramas, 2 a 8 miligramas por quilo. Só que aí você começa numa dose baixa e você vai ajustando. Então, tem paciente que toma 3 gotas, tem paciente que vai tomar 10. E a gente tem feito isso com o anti-inflamatório. O poder anti-inflamatório é surreal, né? Eu li uma matéria, um estudo sobre isso, que ele é 20 vezes mais potente que o AS e 10 vezes mais potente que o corticoide. Exato. Então, você pega os melhores anti-inflamatórios hoje na medicina veterinária, você pega um frasco hoje de 30 comprimidos, sai a R$400, Sim. R$500. E um frasco de CBD é R$400. E dura 2 meses. E ainda vai melhorar a parte alimentar. Tudo. Vai Exato. E sem efeito colateral, né? Então, ele não vai trabalhar sozinho na parte inflamatória. Então, se a gente for comparar ele, não dá para comparar. Ele é muito mais completo. Ele é muito mais completo. Porque ele vai favorecer tanto na analgesia quanto nos outros aspectos que a gente estava falando. Da homeostasia, daquele controle todo do organismo do animal. Mas está muito no início ainda dos estudos, né? Perante ao mercado, ao cenário canábico. Exato. Mas é interessante uma coisa, você falou que está no início, mas que eu acho que eu queria que você falasse, que é essa comparação do sistema endocannabinoide do ser humano com o PET. Exato. Funciona do mesmo jeito. E se funciona do mesmo jeito, 1 e então 2, igual. Você consegue entender que os estudos que tem para o humano, dentro das suas proporções de dose... São iguais? É o mesmo? Exatamente o mesmo. Isso o que legal, né? tem acontecido agora, a gente até Modificações da tem norma. trabalhos mais recentes, o pessoal der um Google aí vai ver, nos Estados Unidos, que é o maior mercado pet hoje do mundo, é os Estados Unidos. Então, a atenção das grandes indústrias farmacêuticas no mercado pet é os Estados Unidos. E também um pouco na Europa, um pouco não, bastante na Europa, bastante nos Estados Unidos e bastante no Brasil. Então, são os 3 maiores mercados pets hoje. O Brasil é segundo ou terceiro, dependendo do ano. Tem algumas plataformas que dizem que é o segundo e tem algumas que dizem que é o terceiro.
Mas a evolução, né? Eu acho que o Brasil ainda é muito atrasado. Os Estados Unidos estão muito à frente. Eles estão tirando os high THC de cena. Eles estão deixando aquele Só o 0,3, 0,3. que é o full spec. Sim. Eles estão tirando o Broad, Tá. ou tirando não, mas mantendo o Broad, Mantendo. porque tem pacientes que o Hum. CBD, ele não precisa realmente Sim. não precisa do THC, mas eles estão dando mais atenção ao Broad e ao full spectrum. Tá. Do Pro que um pessoal pra de um. casa que às vezes não conhece muito sobre os nomes, um é sem THC e o outro é com THC, mas o nível é muito baixo de THC, 0,3. Então, eles estão tirando. atrapalha. E é muito comum na veterinária a gente pegar paciente. Eu tenho vários pacientes que usam óleos high THC. Então, assim, eu tenho estudado bastante nesses trabalhos, porque isso realmente, no Brasil, a gente não ouve falar muito sobre. A doutora Gioconda, que é acho que do cenário hoje, né? Aliás, quero mandar um abraço, Grande doutora abraço, Gioconda doutora Assunção. Assumpção. Ela Ela é é mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Belo Horizonte. Horizonte, É nossa amiga. É um nome Sim. hoje nesse tema, e a gente já conversou muito sobre. E realmente existe, né? Aqueles pesquisadores que falam que não é bom e tem os outros que defendem, mas assim, a gente sabe que o melhor é igual o boldo. Eu sempre eu falo para os clientes, por que o boldo é bom inteiro? É a planta inteira. Você vai separar as coisas para tratar uma coisa ou outra, mas se você realmente está buscando o poder farmacológico daquela planta, é ela toda. É o full Então, é o full spectrum. Então, assim, quando se fala hoje, pelo menos na medicina veterinária, sobre qual é a melhor droga a se usar, se fica nessa briga de high CBD ou high THC, o full spectrum. Isso, pelo menos para os meus Sim. pacientes, sim. É, É na- o que eu tenho. Eu não uso em nenhum broad spectrum. Na medicina humana, alguns pacientes que são muito, muito ansiosos podem ficar, ou que estão com muito apetite, querem diminuir a compulsão, é mais interessante não ter o THC. Mas em pacientes com Alzheimer, com doenças terminais, que está fazendo um tratamento de quimioterapia, é interessante que tenha o THC, porque ele melhora o apetite, ele melhora a dor, ele melhora a náusea. O THC também Exato, tem uma melhora. exato. Então, eu posso dizer assim que a maioria, esse full spectrum serve bem. Sim. Raríssimos casos você pode usar sem, ou com dose mais alta do THC. Exato. Alguns pacientes de Alzheimer, até de Parkinson, se beneficiam mais do alto THC. Exato. Por conta dessa parte de neuroplasticidade, que alguns estudos dizem que é maior, e por aumentar o apetite, que geralmente esse paciente Ele está num não se estado alimenta, de exato. apatia e ele precisa se alimentar. E ele precisa se alimentar. Paciente que está fazendo tratamento oncológico, né? Sim, sim. Uma com certeza. questão, os animais mais idosos, né? Sim. Que chegam naquela faixa dos 15 anos, né? Exato. Que eles já começam a apresentar várias dificuldades, Exato, evidentemente, exato. mas inclusive senilidade. Sim. Isso seria uma alternativa? Tocando nesse assunto, a doutora acabou de falar, existe o Alzheimer canino. Ah, não Tá? sabia. Então, assim, alterações neurológicas do cão idoso é muito semelhante ao do humano. Você tem essa apatia, a pessoa idosa, ela não é ativa mais. Então, pelo fato dela não ser ativa, ela não se alimenta muito bem. Não tomar. Ela não trabalha as grandes musculaturas da perna. Que Atrofia. A parte circulatória depende muito do movimento das pernas. Entendi. Então, assim, o cão ele vai se beneficiar muito também por causa disso. Porque você vai ter melhora da parte circulatória. Então, você vai ter um aumento, você vai ter uma vasodilatação cerebral. Então, esse paciente vai ficar mais ativo. Então, você vai ter os benefícios de parte hepática, de parte renal. Você vai ter melhor ingestão de alimento. E aí, você tendo um trabalho legal do veterinário e do tutor junto... Ganha uma sobrevida. Claro. Longevidade e qualidade de Com vida. qualidade. É o que a gente fala. Esse é o slogan de quando eu faço minha consulta. Olha, eu não estou aqui para vender cura para você. Eu falo, alguns pacientes se curam. Sim, a gente sabe. Mas muitos. Eu só não vendo isso para ele, porque eu falo assim, olha, o objetivo maior é longevidade. A gente sabe que o problema é muito sério. O seu animal pode se beneficiar com a cura? Pode. Mas o objetivo principal aqui é longevidade e qualidade de vida. Aí e a pessoa sai muito feliz com isso. E realmente, eu já vi acontecer de alguns pacientes não responderem tão bem quanto a gente esperava.
Isso realmente acontece com todos os remédios. Sim, verdade. Acontece com antibiótico, tem gente em hospital com bactéria que está tratando com todos os tipos de antibiótico possível e não consegue cura. Então, e isso acontece também com o cannabis. Aí o pessoal fala, intoxicação, pode acontecer? Cara, nunca peguei. É muito raro. E isso que você falou, inclusive, dos opioides, né? E Sim. todos os efeitos colaterais nos pets mais idosos, já tem algumas alterações cardiorrespiratórias. E os opioides têm uma chance de se fazer uma parada cardiorrespiratória. De depressão. E o bacana muito é grande. que o cannabis, ele não tem o poder de atravessar, pelo menos no ser humano, Não, no canal ele não tem ação no tronco cerebral. Sim. Ou seja, ele não vai promover nunca uma parada cardiorrespiratória. Então, o que é uma segurança tanto Você para os não vai ter humanos quanto overdose, você né? não vai ter overdose. Até mesmo a pessoa que usa no recreativo, ela não vai ter overdose. Não, ela não vai ter uma parada de cannabis. cardiorrespiratória Não, por cannabis. E isso ajuda muito Sim. na segurança E do também. controle. A segurança de se usar. Usou a mais sem querer e tal, né? É engraçado que Corre pro médico. quando eu faço a consulta, eu sempre converso com o tutor e explico como que ele vai aumentar a dose. Fala, ó, a dose o aumento vai ser gradativo, você vai aumentar a cada 10 dias, uma vez por semana, dependendo do paciente, 1 gota, 2 gotas, independente. E aí eu falo pro tutor, ó, você vai sentir o seu animal em casa, porque ele, na hora que ele tá aqui, ele liberou a endorfina na hora que ele entrou na clínica. Às vezes ele nem demonstra dor. Então, muitas das vezes ele vai mascarar a dor ali por adrenalina e tudo que ele tá liberando. Então, assim, você vai sentir o seu animal dentro de casa e você vai falar assim, não, 1 gota a mais. Eu falo, tem uns pacientes que usam o High THC, e eu falo assim, olha, você deu ali, aumentou 1 gota, o seu animal dormiu mais do que é o normal, você volta uma para trás. Sim. E aí você encontra a dose ideal, e esse paciente vai tomar essa dose provavelmente a vida toda. Você não precisa ficar mais oscilando. Tem um dia ou período, outro. né, de adaptação e depois. Um dia ou outro, mas encontrou a dose ideal, cara. Eric, queria abordar um tema. A gente tem um grande problema entre medicina veterinária e medicina humana. Hoje, na medicina humana, quem quer se tratar com cannabis, a doutora pode requerer à Anvisa a autorização para a importação do medicamento. Exato. Coisa que já não acontece com os veterinários, Exato, porque exato. o CRMV Exato. deveria ser fiscalizado ou ter a autorização do MAPA para a importação dos medicamentos. Isso não acontece. O MAPA até hoje não se manifestou, até por uma questão de legislação, depois quero perguntar isso para o Paulo. Como é que a gente está sendo assistido por vários veterinários e tutores que gostariam de ter o óleo, como é que o tutor ou o veterinário pode prescrever hoje se não tem esse apoio da Anvisa e muito menos do MAPA? Hoje isso é um problema bem grande que a veterinária enfrenta. O CRMV até no Rio de Janeiro, o ano passado, ele fez um evento para falar sobre a cannabis e sobre o apoio do CRMV aos veterinários, porque é um órgão estadual, né? A gente tem o federal, mas o órgão estadual que acaba tendo mais o poder sobre essa parte. E o CRMV cada vez mais está esticando o braço para o veterinário. A gente sabe que juridicamente o veterinário pode prescrever porque é uma terapia já comprovada. Então, ele não pode ser impedido de oferecer essa terapia para o tutor, desde que o tutor aceite que o animal passe por esse tipo de tratamento. Então, assim, isso legalmente ele pode. Tá? Então, legalmente o veterinário pode prescrever? Ele pode. Existem algumas barreiras? Existe. Ele pode ter algum problema do conselho, alguma coisa? Hoje em dia, muito pouco. Eu não sou advogado, então assim, eu prefiro até nem entrar muito nesse detalhe, mas assim, eu prescrevo há 5 anos, eu tenho um colega que prescreve há 10 e nunca tivemos problema. Eu não conheço nenhum colega que teve problema. E fica nessa briga de MAPA e a Anvisa ela que rege todas as regras com relação ao cenário de CBD e de cannabis. E o MAPA não se manifestou, então os veterinários, eles estão em cima do muro. Falam assim, a gente corre para que lado? E o que a gente tem hoje? A gente não tem muito acesso a produtos importados.
E a gente sabe que às vezes existe um caminho ou outro de forma legal, mas é bem mais difícil. Então a gente hoje tem o caminho das associações. A gente até está com um projeto bem legal, né, do Canalab, e para a gente poder importar para o cliente poder ter acesso a esse produto importado. E é um projeto que está agora para sair. Mas assim, existe ainda essa barreira. Mas o veterinário hoje, a gente fez, né, um curso no ano passado da Viva para prescritores médicos veterinários. A gente teve. O primeiro curso de prescrição veterinária promovido pela Viva CBD Brasil, onde nós tivemos o apoio da professora Doutora Gioconda, que ministrou esse curso. Tivemos mais de 216 inscrições em 20 dias. Muito bacana. Num sábado, durante 6 horas, mais de 200 veterinários ficaram assistindo do início ao fim o curso da doutora Gioconda, com interesse e a gente maravilhoso. sabe que a farmacologia ali é um assunto pesado, né? E 90% do curso é farmacologia. Exato. É endocannabinoide, é o sistema endocannabinoide, então é bem pesado. Volta lá ao começo da faculdade, né? Com toda a parte bioquímica. Mas é o pessoal buscando essa alternativa, né? Muito legal. E quanto mais receitar, mais barato vai ficar. Eu acho que é interessante isso de você falar que não tem problema jurídico, porque às vezes muitos dos teus colegas podem ter esse medo de não prescrever por sofrer alguma alguma sanção, alguma coisa, né? Eu e o Paulo temos como amigo em comum o deputado federal Reinhold Stefani Júnior, aqui do Paraná. E em 2021 ele protocolou o projeto de lei que regulamenta a permissão que os veterinários possam prescrever o canabidiol por tratamento de PET. Então, ele protocolou o projeto de lei 3790/2021, que prevê a prescrição e comercialização de medicamentos à base de cannabis para uso veterinário. Nós até ajudamos a dar uma revisada. Então, isso é um passo muito importante que talvez vamos torcer para que o deputado tenha esse projeto de lei aprovado esse ano pela Câmara Federal, né, beneficiando os veterinários que ainda estão descobertos pela lei, né, Paulo? O Stefani Júnior, ele é além de ser um amigo, ele é uma pessoa que está ligado à causa há muitos anos. Então, vários projetos que Curitiba tem hoje, foi participação dele, esse que eu falei do fim do extermínio em 2005, ele foi um dos autores, além de outros projetos estaduais. Então, o Júnior já é bem conhecido na questão da causa animal. Agora, ele em nova legislatura, eu acredito que possa ser aprovado agora. Como tudo na política, precisa-se de pressão, né? Então, nós hoje foram eleitos aí pelo Brasil vários representantes da causa, que são hoje deputados federais. Então, talvez esse seja o momento de conversar com eles e, a partir disso, a gente começar uma mobilização através das próprias organizações. Nós, hoje, aqui no Paraná, que fazem parte da nossa frente, são em torno de 120 ONGs. Nós podemos começar um trabalho de pressionar todos, começando pelos do Estado, e cada um faz o seu Estado, e pressionar para isso. Vamos conversar com o Júnior, ver em que parte está, né? Porque são várias comissões, vários momentos. Depende da boa vontade, né? Isso, depende de Brasília para que esse projeto seja do assunto ser relevante para eles. E o MAPA erguer a mão e falar, deixa que eu me responsabilizo, né? E Anvisa, deixa de lado. Sair de cima do muro também, cena, né? Isso. A gente depende muito disso. Eu, pessoalmente, acho que o momento é favorável para isso. Eu acho que cabe se fazer isso. E a partir do Júnior, a gente faz esse processo de uma pressão institucional, né? Conversando com cada um dos deputados e fazendo e mostrando a importância disso. Que a classe dos veterinários se unem e apoiem o deputado Stefani Júnior para que esse projeto de lei é de extrema importância. Dentistas já podem prescrever, médicos já podem prescrever. Qual é a outra profissão que vocês... São só esses, sabe? Esses médico, dois, dentista, se eu não me engano, acho que tem mais uma já autorizada. E eu acho que está faltando a boa vontade do nosso governo de autorizar os veterinários, né? E outra coisa, doutora Érica, eu ia perguntar, e os felinos, né? Você falou dos gatilhos.
tenho 3 gatos, né? Então eu sou Sim, suspeita. sim, O uso é diferente, eles têm outros tipos de patologia, obviamente, mas Exato. ele funciona também para esses casos de FIV, FeLV, essa parte também. Na parte a FIV e FeLV são imunológicas, Sim. né? A gente sabe E ele que melhora são a imunidade. Exato, né? são patologias que acabam CBD. fazendo depressões imunológicas Sim. nesses pacientes e com certeza o cannabis traz vários benefícios. Uhum. Tenho 2 colegas que trabalham exclusivamente com felinos. Eu felinos. tenho vários pacientes que são felinos, mas assim, que tratam comigo deve ter mais ou menos uns 5. São poucos perto dos cães. Mas tratam do mesmo jeito, para as mesmas patologias, dor crônica, qualidade de vida, ansiedade, Porque tem os estresse. felinos que, assim, né? É assim, a gente sabe que o estresse é de noite. Mas é uma Sim, coisa que eu acho sim. que incomodam até a eles, né? Porque eles não conseguem descansar. Exato. E eles tendo uma agitação, eu tenho umas Sim. amigas que usam, passam o dela, uma gotinha pro gatinho dormir melhor. Sim, exato. Você sabe que nós, na organização, nós temos em torno de 1.000 cães e 200 gatos. E, na verdade, existem eventos de adoção todo final de semana, 2 ou 3, e sempre vai se... A organização já doou mais de 20 mil que já passaram bacana. pela organização. Sim, legal. Então, os gatos, a gente pega muitas situações que são os ferais. Né? São aqueles gatos mais complicados. Nós, há poucos dias, a gente pegou uma gatinha com 4 filhotes. Os filhotes é fácil, né? Sim. Você ajusta. Mas a gata, a gente pegou ela com uma gatoeira, foram dias tentando e tal. Você acha que para esse temperamento mais agressivo, isso seria interessante? Doutor, pelo que eu vejo nos cães, sim, tá? E como eu te falei, eu não tenho esse trabalho nessa parte de agressividade, eu nunca tive. Nenhum paciente que me procurasse para que fazer um tratamento legal nessa parte. Mas como ele funciona para o estresse, eu tenho certeza que deve funcionar para esses pacientes, sim, tá? E deve surtir um efeito bem bacana. Mas eu acho que aí envolve também um trabalho mais colegiado. Você vai precisar de um colega que trabalha com comportamento animal, sim. você vai precisar de um colega neuro para ver se esse paciente... Porque muitas das vezes você pega um paciente agressivo e ele não é agressivo por ele ser agressivo, é um paciente que tem dor. Sim, claro, pode ser. E você não sabe. Ou foi machucado, Exato, né? sofreu maus tratos. Mas assim, é um paciente que tem algum tipo de trauma. Então, é legal você ter esse tipo de trabalho. Então, não é um trabalho solo. Então, cada caso é um caso. A doutora sabe, né? Sim. E isso está acontecendo muito na veterinária hoje em dia. É surreal. A gente hoje na clínica, eu tenho mais de... Hoje, trabalhando com a gente diretamente, mais de 9 especialidades. E há 9 anos atrás, era raríssimo isso. Você ter tantos profissionais assim no mercado, numa cidade de quase 400 mil habitantes. Você pegar uma grande metrópole, Curitiba, São Paulo, Rio, é muito comum. Mas em cidades pequenas, a gente ter acesso a tantos profissionais assim, isso era muito, muito raro. E hoje em dia, você tem mais. Então, a partir do momento que você começa a ter uma equipe multidisciplinar, trabalhando naquele determinado animal, você tem um resultado muito melhor. Então, muitas das vezes, isso não é solo. Não é só a cannabis que vai atuar sozinha nesse tipo de animal. Então, necessita de um trabalho mais os ferais atencioso. são muito difíceis de ser doados. Você Sim, leva eles sim. nos eventos de adoção, a pessoa chega perto, Eles Claro, são os muito cães, arredio- uma jaguatirica, né? Eles mesmo. ficam bem complicados. Quem sabe e é bem ajude difícil numa de- ressocialização. E é bem né? difícil de manipular esses animais. Não, Muito, e eles machucam muito eles também, são Edu. muito complexos, né? Tanto que existe um projeto que lá no Rio ele começou a ser feito lá que é a captura, esterilização, devolução. Quer dizer, você pega, castra, Isso. Devolve você provavelmente. devolve ele, por quê? Pelo menos ele não vai se reproduzir. Justamente, e eles tentam fazer com que o contato seja o menor possível com o ser humano. Tanto que quando eles pegam com as gatoeiras, elas ficam tampadas com pano para eles terem o menor contato com pessoas possíveis. O gato vira, né? Um animal selvagem, Sim. né? Ele é. Ele se isola, né? Ele vira uma ferinha. Ele uma vira uma ferinha. fera. Paulo, você citou ONGs. Qual é a atual situação das ONGs quanto a outras leis? Como está a questão animal no Brasil de uma forma geral? Olha, vamos começar falando de Curitiba. Curitiba é um exemplo, né? Eu acredito que hoje, no Brasil,
em termos de legislação, eu não sei se tem alguma cidade que seja tão boa a legislação como é aqui em Curitiba. Nós temos no governo do estado algumas legislações que são bem interessantes também, mas a questão muito é municipal, né? A lei, por exemplo, que trata de maus tratos aqui em Curitiba, ela é moderna, ela é baseada em várias questões, ela foi modernizada em várias ocasiões, né? Curitiba, por exemplo, hoje é uma área livre também de criação de animais. Hoje você não pode criar animais aqui em Curitiba. Nós tivemos uma época que tínhamos muitos canis clandestinos, muita... e aquilo cruza de familiar, né? Consanguinidade. Nossa, é um terror. Eu, quando estava na rede, a gente derrubou vários casos desse. Eu não tenho nada contra animal de raça, pelo contrário, acho que cada um tem o seu Exato. Mas procure um canil legalizado, Exato, uma coisa bacana que faça de modo sério, né? Isso. De modo correto. Agora, o importante é a legislação nacional. Então, aqui vem uma questão assim. Há pouco tempo, acho que vocês todos acompanharam, que teve a aprovação da Lei Sanção. Sanção foi um animal que acho que foi lá em Belo Horizonte, cortaram as patas e tal, e ele acabou sendo o símbolo dessa legislação, ampliando a legislação de maus tratos. Maus tratos. Só que ela ainda é pouco, né? E existe uma questão aí muito séria, e isso já existem alguns projetos e outros foram dados entrada, que é assim. Você pega aquele cara, por exemplo, que eu não sei se chegou para vocês, eu vi que chegou, não tive condições de olhar, o cara que matou 3 onças e decepou a cabeça delas. Isso foi lá, acho que no Mato Grosso. Eles descobriram quem era o cara, prenderam, o cara saiu no mesmo dia com uma multa não, paga para sair da prisão Fiança. A uma fiança Fiança. insignificante. É absurdo, né? Então, o que a gente precisa e a gente defende? A legislação é muito A falha. legislação é falha, principalmente nos animais silvestres. Sim. Porque a gente proteção animal, defesa dos animais, todos eles. Sim. Né? A gente não defende só cachorro e gato. Não, lógico. Né? Só que... Então, assim, você veja hoje, se você fizer maus tratos com um cachorro, a tua penalização é maior, não é ainda o que deveria ser, mas é maior do que se você fizer maus tratos com um animal silvestre. Sim. Inclusive, o tráfico de animais silvestres, a pena é insignificante, o cara não fica preso. Sim. E, inclusive, o tráfico de animais, se eu não estou enganado, ele é o 4º ou 5º negócio criminoso Mais rentável. do mundo. Exato. E o Brasil é um foco a nossa biodiversidade é gigantesca, né? Né? Você veja... Eu estava vendo... Eles estavam vendendo aqueles sapos pequenininhos da Amazônia por preços exorbitantes assim, para os colecionadores. Isso. É surreal, né, o mercado. Você pensa sempre assim, no mico-leão dourado, né? Mas não é. Não São aqueles animais muito pequenos, que ninguém dá atenção. Anfíbios, que não se dão atenção. Exato. Né? Então, essa é uma legislação que a gente briga muito para que ela seja efetivada, porque a gente vê casos assim nossa, é uma tristeza. Esse das onças, meu Deus do céu, era a mãe e 2 filhotes. Ai, que dó. Sabe? Então, o nível de maldade, ele não tem explicação. Eu não consigo... E a legislação tem que mudar e principalmente ser cumprida. Ser cumprida. Porque o problema é que... Ser muito pesada. Que dê medo nessas pessoas de fazerem isso. Paulo, Né? mas, de novo, a gente volta naquela parte cultural. O Brasil, ele é muito embrião em muitas coisas. Você vê, a pessoa mata uma pessoa na esquina da casa dela. Por qualquer coisa. A pessoa, o cara vai se apresenta na delegacia. 24 horas e se o cara, dependendo se o cara tiver um bom advogado, esse cara vai responder em liberdade. Eu tenho um amigo Se o cara tiver advogado dinheiro, que fala que você pode matar. Não mate o segundo. Isso. Se você tiver dinheiro, essa é a realidade. A gente sabe disso. Porque, infelizmente, são as falhas do sistema. E o que a gente tem que brigar é exatamente para isso. Às vezes a gente tem as discussões, né? Sempre surge, vocês ficam preocupados só com o bicho, e vocês não preocupam com o idoso, com criança, com não sei o quê. Eu falo, sim, a gente se preocupa também. Só que tem já quem se preocupa com essa Cada um parte, tem a sua né? causa. Isso. Cada um tem a sua causa. É essa. Não tem né? nada a ver. Uma coisa não tira a tua preocupação. O mérito, cada um tem o seu mérito. Exato. Seu peso. Quando a gente E cada um trabalha numa área, né? Quando a gente fez a lei que proibiu a tração, a gente sofreu muita pressão porque as pessoas queriam saber. E o carroceiro? O que vai acontecer? Como que ele vai fazer? Aí a gente fez um plano, né, que era um plano de recolocação deles, tinha uma série de questões.
A gente, inclusive, criou que seria tipo como se fosse uma bicicleta. Uma bicicleta com uma... Isso, em Taubaté eles fizeram isso. Não sei o quê. Para tirar os animais Isso, de tração, eles estavam fazendo uma bicicleta. Eles não quiseram. Não A quiseram. gente fez teste em vários locais aqui em Curitiba com o pessoal que já trabalhava com isso. Eles não gostaram, não quiseram. Aí, enfim, Mas é aquele negócio, não tinha o cara está trabalhando há 30 anos daquele Isso. jeito. E aí você falar para ele que ele não pode mais trabalhar daquele jeito, que ele vai ter que trabalhar de outro jeito, ele não vai. Mas é aquilo, exato. é um momento cultural de novo, né? Mas tem que acontecer. Agora, eu acho essa questão, por exemplo, da caça, né? Nós somos absolutamente contrários a qualquer tipo de caça. E sempre existe a questão... Essas onças foram mortas porque uma pessoa com uma... Não sei qual era a plantação lá dele, ele pagou R$5.000 por cada animal, porque eles estavam atacando lá a produção e tal. Mas aí é o seguinte... Fomos, digamos, nós que invadimos a área deles. Exato. Não foram elas que invadiram Com a área da certeza. gente, né? Curitiba não tinha sagui, há uns 30 anos atrás. O sagui não era daqui. Sagui é uma questão lá do Espírito Santo para cima. E aí o que aconteceu? Aí uma pessoa aqui em Curitiba ganhou um casal de saguis. E de espécies diferentes. Isso que foi impressionante. E um dia a pessoa resolveu soltar. Por que eu vou deixar eles aqui soltos? Soltou no Parque Barigui, que é um parque que nós temos aqui, que é enorme, que passa por várias áreas da cidade. Hoje, nós temos uma infestação de saguis na cidade, porque essas duas espécies diferentes se cruzaram, criou um híbrido, que é raro, você sabe disso, nós tivemos essa sorte. E o que os saguis fazem hoje? Hoje, um dos maiores problemas que se tem com eles é justamente eles comem os ovos. Por exemplo, do tucano do bico verde, que tem só aqui. Perde o controle, é um tucaninho. Ele não tem predador, né? Isso. Não tem predador para ele, Isso. então ele acaba crescendo de forma descontrolada. Eles são fofos, são pequenininhos. Aí você, dependendo de onde você está, É fofo, né? Mil complica. Você dá pãozinho para Já eles sei, e tal. Ué. Então, assim... O pombo foi isso. Mas O jeito descontrola que... todo É o lógico. ambiente, né? O ecossistema depende de um predador, sempre. Vocês vão achar que é engraçado, mas tem uma senhora que toda semana ela vai no Barigui e leva um bolo. Coloca o bolo, eles descem ali rapidinho para comer o bolo. E aí tem um amigo nosso, Tem que é tanto assim professor lá, da eu não PUC, e ele conheço. faz um trabalho em relação às aves daqui de Curitiba. Que tá Ele foi prejudicando. falar com ela. Explicou, ele quase apanhou dela. Deixa eu cuidar, bonitinho. E tal, são bonitinhos. Por quê? E o tucano tá sumindo. Porque as pessoas Pois não é. enxergam o tucano. É. Ele é uma ave, ele é pequeno, ele tá lá, as pessoas acham ele lindo, mas ele não é no dia a dia delas. Nem Igual, sabe cachorro que tem e gato que- você enxerga, Isso. né? Mas os outros você não vê. Por isso que o cão e o gato acabam tendo mais atenção, né? Isso. Eu sempre brinco que a questão na casa animal é assim, primeiro o cachorro. Aí você cai um pouco, vem o gato. Isso em relação Sim. geral das pessoas. Sim. Exato. Aí você cai mais um pouco, você pega o coelho, aquelas outras aves assim, hamsters. domésticas e tal. Cai mais um pouco o cavalo, aí esqueça o resto. O resto é raro alguém ter essa preocupação. Então, nós estamos trabalhando as organizações para que cada dia que passe, elas se dediquem mais a essas questões. Se todo mundo fizer um pouquinho, né? Isso, porque daí Já assim, ajuda. não Muito. sobra, porque tem ONG que nós temos aqui que tem cavalo, tem vaca, tem uma série de bichos que Sim. foram abandonados. Né? Então, assim, eu acho que essa questão dos animais é como o Carmona me perguntou, o que precisa fazer na legislação? A legislação é isso, a gente tem que ampliar, a fiscalização tem que ampliar. Essa questão dessa capivara, sou a favor do IBAMA, acho que eles fizeram muito certo. Tenho uma expectativa boa com o trabalho do IBAMA agora. E a legislação tem que endurecer. A legislação ela é muito frágil, né? Até as pessoas dizem, matou um cachorro, agora vai prender o cara? Vai, depende. O que aconteceu? Ele atropelou sem querer? Não, ele maltratou de verdade. Cada caso é um caso. Cada Nossa, caso ele esfaqueou. A gente recebe. Que não, tristeza. cachorro esfaqueado, pitbull de rinha de pitbull, cara. Muito. Os caras têm rinha de pitbull, Muito. sabe? E eles dão hormônio, né, para os cachorros. Sim. Eles dão testosterona, Ó, né? doutora, Testou, deposteron para os Isso cachorros. mesmo. Ó, eu quando estava na prefeitura, a gente derrubou umas 6 rinhas de galo. É impressionante, porque eles têm área de treinamento, arena de treinamento dos galos. Você chega lá, eu não desconheço os remédios, mas os galos são fortíssimos. E eles dão todos esses remédios. São eles galo bombados. maromba.
E a coisa mais interessante do galo, você pega ele no colo, ele coloca a cabeça em você. Tadinho. Porque ele gosta de pessoas, ele convive com pessoas. Agora, sim. se vê um outro galo na frente, vira uma Fica coisa doido. louca. Nós, graças a Deus, conseguimos doar todos eles para chácaras onde não tinha outro galo. Tadinho. Então, eles se aposentaram lá. Mas tinha galo que valia 30 mil reais. Nossa. O cara falou, não, esse galo é do fulano. Gente conhecida aqui em Curitiba, uma meia dúzia de gente... Nossa, eu me surpreendi quando eu soube quem eram os donos dos galos. Sim. E a gente consumiu com eles, mandou para essas chácaras rapidamente, até para não venderem de volta, né? Não pegar de volta. Então, essa loucura toda que as pessoas fazem, para isso só a legislação que vai resolver. Exato. E o cumprimento disso, E né? cumprimento da legislação. Isso é importante. Sabe? Porque assim, eu por exemplo... Começar a colocar isso, né? E A criança tem que começar a a entender educação, isso. né? Exato. A educação desde a gente tem uma falha muito grande na educação. Tem. Quando a gente fala sobre, por que tem o preconceito no cannabis? Porque essas coisas, elas têm que começar a vir de novo. Sim. A pessoa tem que escutar sobre isso, escutar os benefícios de novo. Exato. Tem que entender o bem-estar animal de novo. Ó, a gente faz um trabalho de educação grande também, Sim. né? E nesse trabalho de educação, assim, as crianças, elas levam para casa essas informações. Exato. E elas passam a cuidar mais dos seus próprios animais Sim. e prestar atenção nos outros. E Não, Por isso assim, que tem que ser muito bem explicado, por isso tem que ser isso muito bem aumenta. trabalhado. E eu vou te falar. nas que crianças, a isso. cada dia que passa, isso vai aumentando. Sim. As pessoas que se relacionam com animais, elas mudam o seu comportamento. Sim, né? sim. Isso não tenha dúvida. Eu Sim. li um estudo, doutora, isso até publiquei na minha coluna lá, um estudo que foi feito no Japão, né? Com 60 e poucas mil crianças, e eles, o resultado foi que as crianças que convivem com animais desde pequenas, gatos ou cachorros, parece que o hamster é o único desses pequenos que não é tanto, Sim. ele impede a alergia nas crianças. As Nossa! crianças mostraram... vai desenvolvendo surreal. anticorpos Isso, exatamente. de pequeno, Desenvolve né? anticorpo, porque Sim. qual é o que a gente sempre viu? Você tem gato em casa e ficou grávida. Não. A famosa vitamina C, né, doutora? Cerveja livre do gato. Vitamina S, vitamina S, exato. desculpa. Não, a gente Vitamina já S. recebe muito isso. A minha mulher engravidou. Ou eu engravidei e preciso... Já Vou tem me livrar do medo. animal. E tem medo da Isso é muito Não, a toxoplasmose. gente vai no explicar, isso é caso. muito comum. a gente explica para a pessoa entender. Então, você veja, esse relacionamento, eu falo pelos meus, Sim. eu tenho a mais velha com 16, eles não têm alergia a nada. Nada. E desde isso mesmo. pequenos, eles quando chegavam da maternidade, eles eram apresentados pros Lá em cachorros. casa, Eram eu e os meus recebidos irmãos, por Eu e os eles. meus irmãos, a gente não sabe o que é tomar remédio. É isso. Mas é bem isso. Então, eu acho que a nova geração, essas crianças, eu acredito muito, tem uma esperança neles Sim. de uma mudança de comportamento, Consciência. de ideia, de consciência, sabe? Cada um fazer a sua parte. E Essa conversa é muito boa e eu acho que todos gostam de muito falar bom, sobre isso. Muito Exato. bom. Quero agradecer a presença aí do Dr. Eric Lobato, que veio de Taubaté Obrigado você, para meu participar amigo. aí do nosso... Fazia tempo que a gente do não nosso se encontrava programa. aqui. Legal. Foi um grande prazer. Prazer Joia. em conhecê-los. Prazer, foi nosso. prazer. Paulo, obrigado pela participação, pela presença, pelo seu tempo. Carmona, eu quero dizer que foi um privilégio estar com vocês e que sempre precisar a gente está à disposição. Quando Legal. eu vou falar de bicho e bem-estar animal, a gente está Legal. sempre à disposição. Muito bem. Doutora Flávia, Obrigada. até o nosso próximo programa. Até o próximo. Obrigado pela participação de vocês. Para mim foi muito Obrigado. esclarecedor. Não, a gente estava muito Legal. querendo fazer um programa dedicado muito aos agradável essa parte da Legal. proteção aos animais, né? Sim, Acho sim. que é muito importante esse tema. No geral, um bem-estar animal. Né? Exato, muito Esse é o importante. foco. Então, o programa Prescritores é uma produção da Viva CBD Brasil, com patrocínio da Clínica Nova Forma, da doutora Flávia Ode, e da marca de óleo CBD Canalab. Siga as redes sociais, canalab.brasil. Obrigado a todos e até o Obrigado. próximo programa. Até a Valeu, próxima. tchau, tchau.